Senhor Anderson, como a tentação prende e destrói o ser humano após atrair e seduzir os sentidos dele? Dorothy, primeiro, a tentação do maligno atrai os sentidos humanos, oferecendo algo que desperte interesse da pessoa, como dinheiro ou poder, ou apresentando algo que satisfaça a sua necessidade humana, como alimento ou relacionamento. Lembre-se que o maligno é nosso adversário e anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Toda tentação é personalizada. Ele preparou o cenário para tentar o Senhor Jesus. Ele prepara a tentação conforme nossos interesses e necessidades. Ele quer despertar a nossa cobiça emocional, racional e volitiva. Em segundo lugar, há a sedução dos sentidos humanos. Os estímulos exteriores do maligno são conduzidos para a vida interior humana. Através da visão, da audição, do tato, olfato e paladar, a oferta do maligno acessa o cérebro humano, que processa as emoções, os pensamentos e as vontades da pessoa. Depois, a vida interior está comprometida. As emoções, os pensamentos e as vontades da pessoa são influenciados pela tentação e se voltam para ela. Um pão pode se tornar muito mais saboroso do que realmente é, e uma terceira pessoa pode ser considerada muito mais interessante do que o próprio cônjuge. Em seguida, a pessoa cai em tentação. Ela passa a comer cada vez mais pão, transformando seu estômago em um deus e passando a viver sob o domínio de uma idolatria. Ou uma pessoa passa a adulterar e ser infiel a seu cônjuge e ao Senhor. Em quinto lugar, a pessoa se torna refém do comportamento pecaminoso. O ato de comer pão excessivamente ou o adultério são justificados pelo cérebro como recompensas, prazer e bem-estar. Essa interpretação é solidificada e reforçada pela neurotransmissão hormonal. Por exemplo, a serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade. Ela é produzida e liberada pela síntese do carboidrato do pão no organismo. Portanto, quanto mais pão uma pessoa comer, mais carboidrato ela ingere e mais serotonina ela pode produzir e liberar. Assim, mais e mais o cérebro buscará a sensação de bem-estar decorrente. Já a dopamina, conhecida como o hormônio do amor, é principalmente produzida e liberada pelo ato sexual. Se o sexo é transformado em um deus e a pessoa passa a adulterar mais e mais porque a relação conjugal não a satisfaz mais em termos de prazer e recompensa matrimonial, então o adultério contribui sobremaneira para que essa pessoa tenha mais a sensação de recompensa e prazer, que são produzidos e liberados pela dopamina. Por fim, como resultado, a vida interior da pessoa passa a ser destruída pelas consequências do pecado. O pecado cria um ciclo vicioso hormonal e orgânico de dependência emocional, racional e volitiva, pois a vida interior busca mais e mais recompensa, prazer e bem-estar. No caso da idolatria do pão, há o ganho de peso corporal, sentimentos de culpa, vergonha, ansiedade, depressão, perda de autoestima, problemas cardiovasculares e circulatórios, dentre outros. No caso do adultério, na idolatria do sexo, há danos irreparáveis ao relacionamento conjugal, doenças venéreas graves e incuráveis, problemas de saúde, financeiros e jurídicos, dentre outros. Antes de prosseguirmos, quero pedir para você que nos acompanha que se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e recomendará os episódios para outras pessoas que também se interessam e precisam da palavra do Senhor. Além disso, você ajudará o canal a crescer, ok? Do ponto de vista espiritual, quando o estômago ou o sexo são transformados em um Deus, a pessoa se esquece de que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente do Senhor Deus.
e que a vida interior deve servir ao Senhor Deus apenas. Além disso, na idolatria do estômago e do sexo, a pessoa perde a fé em Jesus como o Cristo, o único e suficiente Senhor e Salvador. Ela abandona o caminho, a verdade e a vida. Quanta destruição! Sim, Dorothy. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O maligno sabe disso, por isso personaliza cada tentação, dependendo do perfil de cada pessoa. Além disso, a morte pelo pecado é muitas vezes pensada de forma equivocada, como se fosse um evento único e futuro. Contudo, o corpo humano morre para o Espírito Santo em cada refeição descontrolada, assim como o casamento morre para os cônjuges em cada adultério. No pecado, a morte também é lenta, gradual e frequente,